Podcast Virilha Cavada 2021, segunda temporada. Aí, ó. Virilha Cavada, Virilha Cavada, Virilha Cavada, tocando no seu Fala, meu povo! Está começando mais um podcast Virilha Cavada. Eu sou o Andy e esse é o episódio de número 3 da segunda temporada. Antes da gente começar, preciso dar aqueles recadinhos de sempre, né? Os novos episódios do podcast estarão disponíveis em todas as plataformas digitais quinzenalmente. E o horário permanece o mesmo de sempre, meio-dia, tá? Para interagir com o nosso podcast, basta enviar o seu e-mail para podcastvirilhacavada@gmail.com, que, por sinal, essa também é a nossa chave Pix. Então, caso você queira contribuir e ajudar esse podcast com qualquer quantia, a chave Pix é podcastvirilhacavada@gmail.com. Ajude a mantermos esse podcast na ativa, minha irmã. Ajuda aí, minha linda. E nos sigam também no nosso Instagram, @podcastvirilhacavada, que lá tem foto, tem live salva, tem interação, tem baixaria, como a gente gosta, né? Então segue a gente lá, parceira. Desde já, queria dizer que esse episódio foi gravado em setembro de 2020 e estava engavetado desde então. Daí, minhas amigas, minhas parceiras estavam quase me linchando por ainda não ter colocado esse episódio no ar. Então, assim, esse episódio foi gravado em um dia em que todos nós estávamos bebendo e conversando. Por isso, espero que não levem tão a sério tudo o que foi falado. O conteúdo desse podcast é justamente focado em entreter. As minhas duas parceiras que participaram comigo desse episódio já são figurinhas carimbadas desse podcast, vocês já conhecem muito bem, e se bobear, a gente já pode até considerar elas participantes fixas desse podcast. Então, nesse episódio, eu trouxe a Caê e a Mateusa, que é mais conhecida como Biluzinha, né? Nos episódios anteriores aí, dá uma escutada lá pra você ver, minha irmã. Pra gente compartilhar algumas das nossas histórias de criança viada. Mais uma vez, espero que entendam que esse episódio contém histórias pessoais e em momento algum a gente generalizou esse comportamento. Então, suas tarântulas, fiquem aí e escutem esse podcast até o final, porque esse episódio foi feito com muito carinho por todas nós. Eu já vou começar esse podcast chamando essas É melhor a gente começar logo, né? Caê e Matheus, vem pra cá, minhas parceiras. E aí, minhas lindas, tudo e vocês, graças? Como vocês estão? E aí, bonita? Tudo bom, querida? Tudo ótimo, graças, né? Olha, é um prazer estar de volta aqui nesse podcast. Muito obrigado pelo convite e vamos arrasar, meu bem. faz tempo, né, que a senhora não dá as caras por aqui. Que a gente tá assim, né? A gente vive no perigo, então a gente corre daqui, corre de lá, e daí quando dá a gente aparece, né, querida? Exatamente. Quando não tem cobrança atrás da gente, a gente dá as caras. Eu sei como é que é isso, porque eu tava fugida 2 semanas. E você, Biluzinha, como você tá, minha lindinha? Ai, eu tô bem. Você, Andy? Tudo bem, minha flor, graças a Deus. E você já conseguiu encontrar seu velho rico? Ainda não caiu nenhum ainda na minha frente. Tá na busca, né? Tô na busca, tô nas ruas por aí. Tome cuidado, viu? Vocês são maiores de 40 anos. E hoje, assim, minhas lindas, eu trouxe vocês aqui pra gente falar de um assunto que já foi falado por inúmeros outros podcasts, que é, nada mais nada menos, do que a criança viada, porque acho que todos nós, como gays e afins, a gente tem aquele passado de criança viada. Todo mundo tem. Tem aquela foto que compromete, tem aquelas atitudes, tem situações que a gente passou, que sempre entregaram que a gente era viada desde criança, e agora a gente vai tentar trazer um pouquinho aí pros ouvintes um misto de tudo isso, das coisas que a gente passou, e pra gente dar um pontapé inicial nesse assunto, vocês já chegaram a acompanhar o Tumblr da criança viada? Olha, de verdade, Andy, eu vi muito pouco, assim, sobre o Tumblr da criança viada, lá logo no começo, quando surgiu essa história toda e tal. Na verdade, eu vi mais repercussão na mídia em si
tentando associar essa questão com questão de pedofilia, que dentro das redes sociais como um todo. Mas eu vi uma coisa ou outra assim, putz, eu tirava mó graça com a galera também, achava o máximo. Eu adorava esse Tumblr, eu seguia sempre, porque na época que apareceram essas acusações de pedofilia e tudo mais, alguns héteros começaram a postar suas fotos de criança viada pra apoiar esse Tumblr. E foi muito legal, porque hoje é tudo muito misturado e você não sabe mais quem que é viado de verdade e quem que é hétero, porque tá tudo cheio de criança viada lá, né? E é bem legal, eu não sei se tá sendo atualizado, porque já faz um tempo que eu não acompanho. Mas você chegou a ver alguma coisa, Biluzinha, sobre o Tumblr? Então, a Bilu não conhecia, vim conhecer recentemente. Eu vi algumas coisas no Instagram, mas eu nunca fui focado assim na rede social do Tumblr. Mas eu vi algumas coisas assim em outras redes sociais diversas, mas eu não conhecia. Mas eu comecei a conhecer agora há pouco tempo e tipo assim, babadeira, porque toda gay tem aquela foto que entrega. Que compromete, né? Essa viada. Yes. Sempre. Exatamente. E sem dizer que assim, tipo, quando você é criança, não tem como você dizer que você é hétero ou não, tipo, porque você tem aquele jeito mais delicado de criança de ser. Isso não tem nada a ver com sexualidade, né? Pelo menos eu acho. Não, exatamente. É muita inocência, né? Eu acho que é muito mais a questão dos pais ficarem em cima monitorando, falando, age que nem homem, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, que vai moldando esse comportamento. Mas até então, toda criança é meio viada, né? Eu concordo. Acho. Sim, eu também concordo. Então, se você também chegar numa criança ou um menino, você vai perguntar assim pra ele, você prefere brincar com as meninas ou com os meninos? Ele sempre vai falar, eu prefiro os meninos. Por exemplo, tipo, tem um vizinho meu que ele vai lá em casa, ele é bebezinho, e ele fala, eu gosto de menino. E é muito engraçado ele falando, porque ele tem aquela inocência, sabe? Sim. E tipo assim, tem gente que já corta desde pequeno. A pessoa esquece da fragilidade daquela criança que não entende nada, não tem aquela malícia que nós mais grandes temos. Exatamente. A criança é muito inocente e acho que essa questão dessa punição, desse controle o tempo todo, acaba fazendo com que a criança não só acabe mudando as suas atitudes e talvez perdendo até um pouco da inocência muito cedo, mas também reforça aquele estereótipo de formar um preconceituoso desde muito cedo, dependendo de como essas punições, essa podagem vai seguir. Eu concordo, eu acho exatamente isso, porque assim, quantas vezes eu vou dizer da minha infância, quantas vezes eu não vi pessoas que estudavam comigo desde a primeira série, desenho e coisa do tipo, que às vezes tinham um jeito até mais delicado que o meu, hoje, amigos mesmo, cresceram e são héteros, e eu que tinha um jeito mais bruto, por pura repressão e tudo mais, tal, tipo, do pessoal em casa, me tornei o maior viadão. Então, uma gayzona. E assim, meninas, vocês tinham brinquedos de meninas quando vocês eram pequenos? Tipo, alguma bonequinha, alguma coisinha ali que não era considerado brinquedo de menino? A Bilu nunca teve. Nada, nem uma boneca? Nunca tive. Não, meu sonho era ter uma Barbie quando era pequena, mas eu não tinha. Eu não tinha. Ia na Rap, na Estrela, ficava lá olhando as coisas de menina, e minha mãe pegava e comprava um Max Steel pra mim. Ó, a raiva que eu tinha. Max Steel e um Hot Wheels. Eu tinha um ódio. Olha, eu nunca tive também brinquedo de menina, mas eu fazia umas besteiras aqui em casa, tipo, escondido quando eu tava brincando. Desde pequena, tipo, eu sempre ganhava uns bonequinhos, tal, não sei o que, ganhavam, tipo, uns pássaros, tipo, de brinquedo e tal, não sei o que. E daí, quando eu ia brincar com esses brinquedos, eu me escondia atrás do sofá, e daí eu pegava, cortava um pedaço de algum pano e coisa do tipo, e amarrava na cabeça dos pássaros e fingia que o pássaro era uma boneca, sabe? Tipo, daí eu falava, não sei o que, olha o tamanho dos meus peitos, não sei nada. Você falou isso, eu lembrei de uma coisa. Quando eu era pequeno, eu adorava fazer assim, pegar aquela sacolinha de mercado. Aí sabe o fundo da sacola? Eu fazia 2 furos, um em cada ponta da sacola, camiseta. E fazia um maiô. Botava uma camisetona na cabeça ou às vezes uma toalha. E aí eu gostava de jogar a toalha um pouco mais pra frente, que dava aquela cacheada na ponta, assim na frente. E aí eu fingia que meu cabelo era cacheadão e eu só de maiô em casa, gente. Maiô não, uma sacola, né? Mas acreditando. E nesse negócio do brinquedo, teve uma vez que tinha uma menina, que se eu não me engano o nome dela é Vanessa. Ela morava na rua de cima da minha casa e ela tinha um monte de Barbie. Até que um dia eu passei a mão em uma das Barbie dela
E levei pra casa, né? No truque do frango. E aí, eu brincava escondido com essa Barbie, eu adorava botar o cabelo dela no amaciante pra ficar macio, sabe? Mas assim, cagava, aí eu comecei a cortar. Leila cabeleireira, né? Inventei de começar a cortar o cabelo dessa boneca, acabei. No final, a boneca ficou parecida, sabe aquela Angélica do desenho Os Anjinhos? Tudo espiaçado, assim, sabe? Tudo pra cima, o cabelo. Já tava curtinho, já. Quase na maquininha 3 já tava o cabelo da boneca. Aí quando ficou bem cagada, eu já, né, dispensei porque já não tinha mais graça. Porque o legal era o cabelo da boneca, pra mim. A boneca saiu de princesa da Disney e virou, tipo, a sapatão do brejo, né? Tipo Sabe o que eu isso. fazia? Sabe o que a Bilu fazia? Eu pegava o Max Steel. Uma vez eu peguei o Max Steel e coloquei em cima da mesa. E o Max Steel, não sei se vocês conhecem, ele é forte. E ele não usava camisa, o meu Max Steel. Ele só usava um tênis e um shortinho e ele vinha com uma cobra. Era um Max Steel da selva. Eu tenho sonhos eróticos com o Max Steel até hoje. Ele é uma delícia. Ah, louca! Aí eu coloquei o Max Steel em cima da mesa e fiquei beijando o Max Steel e a minha irmã viu. Ela vai. E também, quando eu ficava só, eu pegava a sandália da minha mãe de salto, pegava um lençol de cama, amarrava na minha cintura, ficava andando, pegava a carteira dela, ficava de salto e saia, andando em casa. Eu era a Barbie, aí eu falava assim que eu tinha o Ken, era uma pessoa invisível. Eu falava, ai Ken, você quer que eu pague um drink pra você? Aí eu pagava a tarde inteira. Aí às vezes assim, a minha mãe chegava, eu ainda tava com a saia, eu corria, tirava aquele lençol, ficava lindo, eu lembro até hoje, um vestidão assim. Eu andava pela casa e arrastava, e eu com aquele saltão. Nossa, a menina adorava, e a minha carteira, eu era rica. Na minha cabeça eu era rica. Aí eu falava, quem? Você quer um drink? Aí ele, não, amor. Eu tipo assim, eu narrava a voz dele também, na minha cabeça. E é isso, bem piadinha, bem garotinha. Mas claro, ninguém sabia, escondidinho. Meu sonho era ter uma Barbie. Mas essa coisa de ficar vestido de mulher, pegar roupa da mãe, botar lençol, fazer de vestido, acho que toda criança viada fazia isso. E quando a mãe tava voltando do trabalho, corre pra se desmontar, não é? Acho que todo mundo já passou por isso. Biluzinha, o Andy, ele conhece meus irmãos, ele sabe a quantidade de irmãos que eu tenho. Eu tenho 7 irmãos, 4 mulheres e 3 homens. E daí, olha só que situação, cara. Como eu sou o mais novo aqui de casa, o mais novo sempre se fode, né? O mais novo sempre se fode. Os meus irmãos me reprimiam, porque eu tinha um jeito um pouco mais delicado. E as minhas irmãs, elas tinham mania de, quando eu não tinha ninguém em casa, elas me montavam quando eu era pequeno. Elas me colocavam saia, elas me colocavam uma outra saia na cabeça pra fingir que era o cabelo. Elas me colocavam os topzinhos delas. Aí, tipo, eu falava, olha, minha bonequinha. Me chamava ainda de bonequinha. Presta atenção. Dessas vezes aí que minhas irmãs me montavam, tal, colocavam as roupas delas em mim. O meu pai chegou do bar, embriagado, tal, não sei o que. E daí minhas irmãs não conseguiram arrancar toda a roupa de mim. E eu fiquei, tipo, com a saia e de batom. E sem camisa. E daí elas correram pro quarto e eu fiquei na sala, sozinho. Aí eu lembro até hoje que meu pai chegou, olhou, fez uma cara muito feia e falou, vira homem, rapaz. Vai tirar essa saia e botar um short, essa sem vergonha. Meu. E você só que... tá bom. Sim, senhor. Mas olha só, e como é que eram as amizades de vocês? Vocês andavam com meninas, com meninos, e como é que era aí pra vocês essa parte da infância de vocês, assim? Então, assim, eu não andava muito com meninas. Os meus grupos de amigos sempre foram muito misturados. Mas assim, eu acho que a galera desconfiava sim, porque eu andava no grupo muito misturado, mas assim, eu adorava dançar Spice Girls, eu adorava dançar axé, eu dançava axé, requebrava feito uma doida, uma cabrita louca. E assim, óbvio, né, que as meninas deviam olhar e só, aí tem. Mas até então ficava, tipo, tudo naquilo, sabe? Acho que todo mundo comentava, óbvio, né? E sempre fui mal falado. Entendi o porquê que seu apelido é Débora Brasil. Não, sempre fui mal falada no bairro. Desde pequena, sempre fui. Todo mundo sempre falou, ó o viadão aí.
Então, assim, dos meus amigos eu não sofria tanto. Eu acho que porque eles gostavam bastante de mim, eu acho que eles meio que ignoravam essa coisa de ser bem viadona, sabe? Eu acho que eles meio que se desconectavam disso. Tanto que na minha época de escola, principalmente na minha época de escola, eu andei sempre no meio dos maloca, sabe? Eu sempre andava no meio da galera pesada, barra pesada, sabe? A galera que tinha um morro, né? Uma favela bem perto da escola que eu estudava. E quando eu fui pra escola pública, eu já me juntei com essa galera, a galera mais pesada. Então, assim, ninguém mexia comigo. Por mais que as pessoas soubessem, imaginassem ou tentassem fazer alguma piada, ninguém fazia, porque a galera tinha medo, porque eu andava com a galera barra pesada. E a galera barra pesada me adorava. Ah, então, a Bilu, quando eu era bem nefetinha, eu andava com todo mundo. Mas, assim, eu tinha uma ligação a mais com as meninas. Eu sempre... Sabe a Regina George? Era o grupinho. Era eu no meio e duas do lado. Na escola, ainda bem nefetinha. Todo dia era um look bem arrumadinho. Meninas malvadas. Sim, bem E você, Caê? Como era? Eu sempre andei, pra falar bem a verdade, eu andava meio misturado igual você, assim, sabe? Tipo, com as meninas, com os meninos e tal. Mas, assim, sempre que eu tava na roda dos meninos, eu era taxado do viadinho. Tipo, até os meus 13 anos, porque, tipo, eu não me interessava por menina, não queria saber de menina, não queria saber de beijar, não queria saber de namorar. Tanto que meu irmão, uma vez, ele chegou ele foi ficar com uma menina, e daí ele falou pra menina assim, ó, eu só fico com você se sua amiga ficar com meu irmão. E daí, tipo, a menina veio pra ficar comigo, daí, tipo, a gente ficou numa construção aqui perto de casa, e daí, tipo, ela veio me beijar e, tipo, eu senti um gosto horroroso na boca dela, sabe? Tipo, aí eu fiquei com nojo. Aí, tipo, empurrei ela, aí meu irmão falou, o que foi? Daí eu falei, não vou beijar essa menina não, ela tem gosto de bosta na boca. Mas aí depois dos meus 13 anos, aí eu comecei a andar com uma outra galera, porque mudou a galera da sala, tal. Mas eu andava mais sempre com as meninas. E ainda mesmo assim, tipo, as outras salas meio que me taxavam de viadinho, tal, tipo, do viado da escola, sabe? Tipo, mas eu nunca me importei muito, não, porque eu já bem sabia que eu era o viado mesmo. Mas eu, tipo, fazia, né, dava close e nem aí. Mas depois eu comecei a me envolver com a galera um pouco mais barra pesada também, igual você falou que você andava, tal, coisa do tipo. E daí, assim, tipo, a galera super me respeitava, tal, até que, tipo, com os meus 16 anos na escola, tipo, no ensino médio, dentro da sala de aula, tipo, tinha uma galera zoando comigo, tipo, uma menina em específico, zoando comigo, me chamando de viado. Aí eu falei, quer saber? No meio da sala, eu falei, professor, dá licença. Pra acabar logo de vez com essa história aqui, é isso mesmo, gente, eu sou viado, eu gosto de chupar rola, gosto de dar minha bunda, então se alguém tiver algum problema comigo, pode vir falar. Aí todo mundo, acabou. Aí depois disso todo mundo começou a se assumir na escola, sabe? Tipo, começou a aparecer um monte de viado, um monte de sapatão. Aí tanto que até hoje a galera que, tipo, que estudou comigo, tem uma amiga minha que mora aqui próxima, a Juliette, ela sempre que a gente se encontra, ela fala assim, tá aí, ó, foi esse cuzão aí que fez todo mundo do bairro se assumir. Você contou essa história da escola, eu lembrei de uma que aconteceu comigo, que foi assim, eu fui pra escola pública na 8ª série, e aí, assim, no primeiro colegial, eu conheci uma menina que estudou comigo no pré. E o pré era particular. Ela era minha namoradinha no pré. E essa caiu na mesma sala que eu, no primeiro colegial, e a gente ficou muito amigo. Mas assim, amigo, não tinha nada a ver. Até porque ela também já namorava e eu também, né? Não tinha nem, né? Sai pra lá, né? E aí, no segundo colegial, o namorado dela caiu na nossa sala. E aí ele começou a ficar extremamente enciumado comigo por eu ter sido o namorado do prezinho dessa menina. Estávamos no segundo colegial e ele tinha ciúmes de uma coisa que aconteceu no prezinho. Que, tipo, prezinho você tem o quê? 7 anos, 6? Eu tinha 6 anos. Menos. Aliás, eu tinha 5, porque eu comecei a primeira série com 6. E aí, ele tinha muitos ciúmes. E aí, a gente sempre tinha uns arranca-rabos, sabe? No segundo colegial inteiro. No terceiro colegial, só ele ficou na minha sala. Porque eu fui pro período da noite. E aí, ele sempre vinha levar uma comigo. E eu já andava com a galera barra pesada. E a galera gostava muito de mim. A galera me defendia muito. Um belo dia, esse menino sentou na minha cadeira um dia. Sentou 2. No terceiro eu falei, você vai sair daí? Ele falou, eu não vou sair daqui. Eu falei, você vai sair daí sim, porque aí é meu lugar. Ele, eu não vou sair. Eu falei, você não vai sair? Pera só um minutinho. Pois bateu o sinal do intervalo. Eu só fui no pessoal e falei assim, ó, desde o ano passado esse filho da puta tá me enchendo o saco. Os meninos, é? Pera aí, botaram esse moleque, assim... Eu sei que virou, sabe um fuá no intervalo? Virou um fuá na escola tão grande. Fizeram uma roda, devia ter uns 10 em cima desse cara.
ergueram ele pelo pescoço, né? Ergueram ele pelo pescoço na parede. Falou assim: você vai sair agora do lugar e a hora. Se no final no final da aula você estiver lá, você não volta pra tua casa, que a gente vai quebrar você na rua. Os moleques ergueram ele pelo pescoço na parede, pra você ter ideia. Tá. Pois, Gente do céu. acabou o intervalo, esse moleque saiu, pegou as coisinhas dele, foi pra outro lugar. Nunca mais esse moleque olhou pra minha cara. Nunca mais. E aí, desde então, nenhum dos outros da minha sala se atreveu a mexer comigo. Porque já sabia que eu andava com a galera bem pesada. Que defendesse, né? Pois é. É. E você, Biluzinha? Então, a Bilu, desde pequenininha, eu sempre andei com todo mundo. Desde novinha, andava com os meninos e com as meninas. Só que na escola, como vocês sabem, a gay, ela sempre tem mais uma afinidade a mais com as meninas mulheres. Meninas mulheres. Com as gata garota. Gata garota. Então, a Bilu, ela sempre se envolveu com todo mundo. Eu sempre fui amiga dos meninos, das meninas, dava com os nóia na rua, adorava, sempre adorei os nóia. Os nóia sempre foi os melhores pra me proteger, adorava a Bilu. Só que assim, na escola, eu tinha uma afinidade a mais com as meninas, entendeu? Me dava bem com as meninas, meu grupo sempre foi com as meninas. Por exemplo, era a Bilus Dance no meio, a Bilu no meio, as Bilus Dance do lado. Minhas fotos no ensino médio sempre foi assim, eu no meio, andando na frente de duas meninas do meu lado. Sempre foi assim, uma coisa bem Regina George, bem... Olha, fazendo as garotas malvadas. Era realmente, era muito assim. Então, tipo assim, e minha mãe e meu pai sempre soube, desde quando eu era pequeno, que esse menino, ele só anda com menina. Minha mãe na escola, não, é uma criança excelente, super estudiosa, faz tudo, mas ele só anda com menina. As professoras mesmo falavam pra minha mãe, pra me ajudar mais a me envolver mais com os meninos, entendeu? Aí, tipo... Foi bem chato, assim, isso no começo, porque as próprias professoras falavam isso pra minha mãe, sabe? Tipo, ajuda ele a se envolver, coloca ele no negócio de futebol e tal. É bem chato. Aí meu pai também me colocou numa escolinha de futebol, eu parecia uma puta jogando bola, pegava a bola na mão e jogava no gol. Aí os meninos vinham me bater, chutava a bola em mim, eu dava tapa neles. Meu chute, gata, a bola nem saía do lugar. No campo, bem grandão, odiava. Aí uma vez eu chorei pro meu tio, que meu tio, Adenaldo, ele é ainda treinador. E ele falava, não me chama de tio, é treinador, não sei o quê. E eu pedi pra ele, eu falei, não me busca mais sábado de manhã. E ele não me buscou, porque senão meu pai e minha mãe tinham me deixado jogar no futebol até lá. Até hoje lá. Tipo assim, gato, e foi isso. Mas eu sempre me envolvi mais com as meninas. Sempre me envolvi. Adorava ir na casa das garotas, fazer umas bake, tomar um cafezinho da tarde com as meninas. Odiava andar com menina, mas assim, no grupinho da galera sempre tava os meninos lá e tal. E tipo, sempre me dei bem com todo mundo, mas eu tinha uma afinidade maior, assim, meus melhores amigos eram as meninas, realmente. Eu ia falar que as professoras tudo preconceituosas não sabiam o bem que tava te fazendo, né? Te empurrando pros meninos, né? Não, mas isso é uma questão até que é muito séria, sabe, de ser comentada, porque assim, muitos professores, ao invés, eles percebem, eles sabem o que tá acontecendo e eles se fazem de cego, eles percebem que os outros alunos estão fazendo bullying com a criança viada, com a viadinha da sala, e eles não fazem simplesmente nada. Nada pra proteger, nada pra ajudar aquela pessoa. Então, na quarta série, que eu vim contar essa história pra minha mãe e pra minha irmã nesses dias. Era na quarta série, ela virou na frente de todo mundo e falou assim, Matheus, você tem que se assumir. Tipo assim, eu tinha o quê? 10 anos na quarta série, eu nem sabia o que era, eu tava me descobrindo ainda. Sabe, no fundo a gente sempre sabe, porque eu sempre soube falar... Quando eu tinha uns 8 anos, eu falei, eu lembro eu tomando um banho, eu falava, mano, tem alguma coisa estranha comigo. Eu não sou normal. Tipo, eu tive que... Demorou bastante tempo pra mim construir essas coisas. Eu não sou normal. Então, aí ela virou na frente de todo mundo e falou assim, Matheus, tem que se assumir, porque assim, eu tenho um filho e se ele fosse um dia eu queria que ele se assumisse. Eu comecei a chorar horrores, todo mundo ficou super puto com ela, mais ou menos até depois quando a gente estava no ensino médio, amigos meus que estudavam comigo falam, nossa, você lembra quando aquela professora fez isso com você? Tipo, foi horrível, sabe? Ela queria colocar uma situação de ensino médio
na 4ª série do fundamental. Tipo assim, você tem que se assumir. Por isso, aí eu lembro até hoje, ela virou pra mim, ela falou assim, por isso que o menino de tal, o Gabriel, te zoa. Porque você faz isso, isso e isso. Você quer que eu compre uma saia pra você? Ela falou desse jeito pra mim. Nossa, que absurdo. Tipo, eu fiquei super mal. Eu tenho esses dias, foi acho que mês retrasado pra minha irmã isso e pra minha mãe. A minha irmã começou a chorar. Ela falou, mano, você fez a pior coisa de não ter contado pra gente, porque senão Exatamente. eu ia descer o cacete nessa professora. Porque o que ela fez naquela época, ela está sim fazendo com outras crianças isso hoje. E assim, um dia, se Deus quiser, você vai se formar e você vai mandar um texto enorme pra aquela vagabunda. E de que feito, foi isso, e eu quero fazer isso. E tipo, isso me magoou até hoje. Isso quando eu lembro eu fico muito mal, porque eu tinha medo, tipo, de chamar minha mãe pra ir lá resolver e minha mãe ficar puta comigo. Mas assim, hoje eu defendo unhas e dentes as crianças viadinhas quando eu vejo, eu converso mesmo. Tem tias minhas que, tipo, você vê que o seu primo é meio afeminada. Eu converso com ela, toma um cuidado, relaxa. Às vezes não é isso, não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Então, assim, com cuidado. Exatamente. Tem um primo meu que ele sempre foi muito garotinha, desde pequeno. Eu sempre soube que esse meu primo, ele era muito delicada, muito feminine. E ele era... E assim, aonde eu ia, esse meu primo tava atrás de mim em casa, sabe? E esse meu primo, ele passava o final de semana em casa, só que ele ficava grudado comigo. Ele assistia filme comigo. Eu mostrava os boys pra ele. Tava aprendendo já com você. Eu mostrava os boys que eu era apaixonado pra ele. E ele falava, ai, não sei o que. Eu mostrava tudo, eu contava tudo pra ele. E esse meu primo, eu sempre falava, gata, tu é mulher, não é gata, garota, tu é menina. E ele, não. Festa da farofa, né? Eu sei que a senhora gosta, eu sei que seu apelido vai ser um dia farofa, que um dia assim, ó, todo mundo vai passar linguiça. E ele, não, jamais. Pois minha filha, hoje em dia, essa minha primo é danada. Nervosa, feroz. Eita, feroz. Porra, mas ó, a Beluzinha me fez lembrar de um caso comigo também na escola. Isso foi na 6ª série. Eu lembro que assim, eu tocava o terror na escola, porque eu sempre fui muito bagunceiro, eu sempre fui muito estudioso, mas ao mesmo tempo eu tocava o terror. Eu me juntava com a galera e tocava o terror, a gente quebrava a escola inteira, assim, era um absurdo. E daí eu lembro que uma vez a gente teve uma aula de um professor substituto, eu acho que de português, se não me engano. E daí ele começou a falar, e todo mundo começou a prestar atenção na aula e tal, mas aí do nada ele começou a desvirtuar o assunto, aí pra um assunto que, nem lembro exatamente do que foi que ele começou a falar. Daí a galera começou a dispersar, a gente começou a fazer bagunça, tal. E daí ele mandou eu e mais 2 amigos meus da sala, que eram os 2 Brunos, inclusive. E daí ele mandou a gente pra diretoria, porque a gente tava bagunçando demais, tal. E daí ele inventou um monte de história lá na diretoria, pra diretora. E daí eu comecei a chorar, porque eu fiquei com muita raiva, porque ele tinha inventado um monte de coisa. E daí ele virou pra mim, depois que a diretora tinha saído de perto, e falou assim, deixa de ser menininha, vira homem, caralho. Desse jeito, com essas mesmas palavras da diretoria, e foi pra sala. E aquilo ficou assim na minha cabeça latente, sabe? Tipo, pulsando. E os meus amigos que estavam comigo da sala, eles escutaram isso também. E daí, tipo, eu não vou falar o nome da diretora agora, porque eu tenho um carinho muito grande por ela, e assim, eu não gostaria de repente, criar nenhum tipo de problema relativo a isso. Imagina. Jamais. E daí ela virou pra gente e falou assim, meninos, porque ela já conhecia a gente há muito tempo, ela tava lá muito tempo na escola, ela falou, meninos, por favor, eu sei que boa parte do que ele falou não é verdade, porque eu conheço vocês. E então assim, voltem pra sala como se eu tivesse dado uma puta bronca pra vocês. A gente falou, tudo bem, só que eu já voltei pra sala virado no capeta, virado no demônio depois daquilo que ele falou pra mim. E daí quando a gente chegou na sala tava mó zona, o pessoal conversando, bagunçando, tal. E a gente chegou, foi pro fundo, que a gente sentava no fundo, e eu sentava na fileira que fica no meio da sala. E daí comecei a conversar também com o povo. Aí ele virou, tipo, tava mó zona na hora que a gente chegou, daí depois que a gente chegou, que eu comecei a conversar, ele virou pra gente e falou assim, vocês querem descer pra diretoria de novo? Hein? Ou você vai descer e vai continuar chorando igual uma garotinha? Na hora que ele falou isso, eu levantei, eu peguei a cadeira e joguei. Se ele não tivesse abaixado, tinha acertado na cabeça dele. Aí bateu na lousa atrás. Buf. Aí ele, você é louco. Aí todo mundo da sala... Aí ele chamou os inspetores da escola, eles me levaram pra diretoria. Tá. Aí a diretora falou,
pô, o que aconteceu, tal. Daí eu expliquei, falei, ó, quando você virou as costas aqui embaixo, ele me chamou de menininha, ele falou que eu tava chorando igual uma garota, ele usou um palavrão comigo, na sala ele falou de novo que eu tava chorando igual uma garotinha, e daí eu acabei tomando uma suspensão de 3 dias, e falaram, ó, você só entra na escola com a presença do seu maior responsável. E daí, como meu pai e minha mãe trabalhavam na época, eu chamei o meu irmão, o meu irmão mais velho. E daí, o Alessandro. Aí eu expliquei pro Alessandro o que tinha acontecido. Eu falei, ó, o professor me chamou disso. Eu tava chorando porque eu tava nervoso, porque ele tinha inventado um monte de história, tal. Meu irmão foi na escola virado num satanás. Ele foi pra matar aquele professor. Só que daí a diretora não deixou ele entrar. Meu, tipo, baixou polícia na escola. Foi, meu, mó zona. E daí depois o professor ainda falou que era mentira minha, tal. Aí os meus amigos confirmaram a minha história, aí o conselho tutelar baixou na escola, tal. Daí eles queriam saber se poderiam levar pra frente o processo, daí meu irmão falou, não, deixa isso pra lá, porque ele se desculpou, tal. Mas depois disso ele nunca mais apareceu na escola. Mas pra você ver a situação, né? Nossa, é muito pesado isso, porque assim... Não, sim. Eu passei por uma situação assim, não na escola, mas eu passei com uma amiga da minha mãe, né? Essa amiga da minha mãe, ela mora ali no bairro da minha mãe e ela tem um irmão que é gay. Só que assim, na época que eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos, o irmão dela já devia ter seus 40. Já era uma gay já experiente, sabe? Já uma gay já vivida. E aí, só que eu ganhei computador muito cedo. E aí eu sempre, né? Eu era daquela época que eu, sabe, da internet que você tinha que entrar de madrugada pra usar um pulso só pra poder... O discador. Exato, eu sou dessa época. E aí, essa amiga da minha mãe, nessa internet, eu sempre dava uma olhada nos negócios de homem, eu tinha uma pasta com umas milhões de fotos de homens pelados, isso eu com 12 anos, né? Safada, uma gay safada desde criança. E aí, só que eu sabia o que era a gíria, a expressão entendido naquela época dos anos 90, porque era uma gíria muito usada no meio gay, né? Você não falava assim, você é gay? Não, era você é entendido. E ela veio me fazer essa pergunta pra catar se eu era gay ou não. Ela, você é entendido? Aí eu falei, não. Só que eu sabia o que era. Ela já, tipo, matou ali que eu era, porque eu sabia o que era entendido. Olha, safada. Então, assim... E na questão da escola, assim, eu não lembro de eu ter passado alguma coisa muito assim com professores. Eu lembro que, assim, no pré, eu sempre fui aquela criança mais a revoltada, sabe? Não revoltada, mas assim, a doida que causa o tumulto, sabe? Então, assim, e como eu estudava em escola particular, era uma casa a escola, né? Era uma casa bem grande, pois minha filha era dar o horário do intervalo, eu dava um jeito de arrumar a chave, eu abria o portão da escola e gritava pra todas as crianças, vamos fugir! Quando você menos esperava, tava uma rua de criança correndo na rua e as inspetoras, as professoras, todas correndo atrás das crianças na rua. Tentando pegar a gente. Então, assim, eu sempre fui Parece muito... cachorro. Eu fazia assim, gente, isso sem brincadeira. Isso vocês podem perguntar pra minha mãe até hoje. A dona da escola brigava muito com a minha mãe, que assim, eu comecei a causar tanto nessa época de prezinho. Eu fazia assim, eu subia, sabe, no elevador, no escorregador, quando você sobe naquela parte que você precisa sentar pra poder escorregar? Sei. Eu subia ali, eu chamava todo mundo da minha sala, eu falava assim, gente, eu sou Angélica, quem não participar do meu show vai tomar um cacete e não vai voltar pra sala. Eu fazia as crianças participar. Gente do céu. Eu fazia as crianças participar do meu show, senão eu dava um cacete nas crianças, a ponto da dona da escola reclamar pra minha mãe falou assim, na boa, se precisar, senta a mão nele. Minha mãe deu carta branca pra dona da escola dar uns tapão em mim, e ela não pensava 2 vezes, ela me enchia de burdoada. Apanhei até dizer chega no pré. Entra nessa questão, assim, e com os pais? Como é que era, gente? Como é que vocês eram com os pais de vocês? Porque, assim, eu aqui em casa, putz, meus pais, principalmente meu pai pegava muito no meu pé. Muito, porque, como eu disse de lá um pouquinho atrás, tipo, tinha algumas situações aqui em casa de as minhas irmãs me montarem, mas fora isso, como eu disse, já sempre fui mais delicado, sempre fui um pouquinho mais sensível, qualquer coisinha eu chorava, sabe? Tipo, o filho caçula, então minha mãe me mimava muito.
Então, tipo, tinha aquela pegada, assim, um pouco diferente dos outros irmãos. Então eu sofria um pouco, tipo, de pressão com relação ao meu pai e dos meus irmãos. Assim, tipo, vira homem, fale grosso. Sabe? Como é que era com vocês? Então, eu também sou o filho caçula, então eu sempre fui bem mimadinha, desde novinha. Até minhas irmãs, quando elas eram maiores, elas têm 18 e 17 anos mais velhas que eu. E elas falavam, elas meio que criaram um baque quando eu nasci, porque eu era muito mimado. Então minha mãe só falava assim, tipo, ai, fica com esse jeitinho seu na frente dos outros, pra ver se os outros vão te zoar. E eu lá em casa, para mãe, para de ser besta, mãe. E meu pai também, sabe? Ai, Tipo, pai, para! Sim, eu sempre dei Para, pintinha, papi. desde pequenininha. Sempre dei pintinha, desde pequenininha, entendeu? Então, tipo assim, eles sabiam, só que eles falavam assim, ó, toma cuidado quando você estiver na casa de fulano de tal, porque vão te zoar. Ah, e o filho de tal vai te zoar. Querida, a Bilu chegava lá, a Bilu que zoava com a cara do povo. No dia que meus pais falaram pra mim assim, ó, toma cuidado na casa de fulano de tal, que era a casa de um tio meu, chegou lá, eu acabei liberando... Mentira! Passada, gente, que uau. Mentira! Nossa! Cuidado? Porra nenhuma. Imagina! Comigo, assim, minha mãe, eu acho que minha mãe sempre fez muita Kátia cega. Ela sabia, ela sempre soube, até porque no dia que eu tive que contar pra minha mãe, porque na verdade foi meu irmão que me colocou pra fora do armário. Porque meu irmão, ele pegou uma carta do meu segundo namorado pedindo pra voltar, que por sinal, esse segundo namorado é o namorado que eu contei no episódio anterior, que eu peguei ele me traindo no banheiro da balada, e aí eu tive que fazer... Então, eu peguei esse meu segundo namorado me traindo no banheiro da balada com outro cara, e eu tive que fazer a fria, fingir que nada tava acontecendo porque ele tava pagando a minha comanda. Eu tive que ficar pianinha até o final da balada. A Bilu lembra dessa história. Eu contei no seu episódio. Eu escutei também. E aí... né? E aí esse segundo namorado, ele me mandou uma carta. Ele falou assim, por favor, passa aqui em casa que eu preciso te entregar uma carta. Aí eu passei lá de carro, e aí eu juro pra você, até hoje, eu nunca li essa carta. Eu não sei nem o que tava escrito nessa carta. Eu simplesmente peguei a carta, falei, tá bom, beleza. Peguei e joguei no porta-luva e fui pra casa. Fui pra casa e esqueci que a carta tava lá. O meu irmão simplesmente achou a carta, em vez dele vir falar comigo, não. Ele entregou a carta pra minha mãe, tô eu voltando da balada, minha mãe, fulano te ligou. Eu falei, mas eu não conheço ninguém com esse nome. Ela, como não? Plaf, te sacou da carta. Falei, mãe, senta. Eita porra. Ela, o olho já cheio de lágrima. Por quê? Aí eu falei, senta, a gente precisa conversar. Eu falei, eu sou. Ela, você é o quê? Eu falei, eu sou gay. Ela, eu sabia. Era por isso que quando você era criança você falava que queria a bota da Xuxa. É por isso que você queria coisa de menina quando você era criança. A bota da Xuxa é ótima. Então assim, gente, não tem nem como dizer. Minha mãe fez a Kátia cega durante muito tempo, porque não tinha como dizer que não. Nem eu lembrava que eu pedia a bota da Xuxa quando eu era criança. Quando criança, vocês se consideravam uma criança viadinha bem estilosinha ou não? Não, eu era bem da bagaceira, viu? Eu sempre fui bem da bagaceira, sou até hoje, pra falar a verdade. Eu não sou nada estiloso, não sou nada tipo, grife, não sei o que, não. Eu me importo muito com cheiro, igual eu já falei no primeiro episódio que eu participei desse podcast. Eu me importo muito com cheiro, mas com relação à questão de vestimenta, nossa, eu sou muito bagaceira, muito, muito. Não me visto bem. Bom, pelo menos eu não acho que eu me visto bem. Você veste sim, jeito, para de graça, você veste sim. A primeira roupa que eu pego no guarda-roupa eu visto. Então, assim, se ficou bom, é pura sorte. Mas quando eu era criança em específico, nossa, eu ia todo mulambento pra escola, sabe? Eu ia rasgado, eu era moleque de rua, sabe? Eu era aquelas bichas de rua, sabe? Aquelas crianças viadas de rua. Eu era mais ou menos assim. Eu ficava, correndo na rua o dia inteiro, sabe? Sujo de barro, sujo de lama. Ficava na chuva, quando tava chovendo, brincava de bolinha de gude, de peão. Adorava brincar de esconde-esconde, sabe? Poder ficar escondidinho com os boia louca, desde pequena, Então, a Bilu fez muito isso.
Eu não era, digamos, estiloso. Eu tinha mania, eu queria combinar tudo. Eu queria usar roupa combinando. Eu queria, já sabe aquele gostinho bem afrescalhado desde criança? Eu queria que o sapato combinasse com a calça, que a calça combinasse com a camisa. Eu tinha essa sina, sabe? De fazer com que tudo combinasse. E eu brigava muito com a minha mãe, porque se deixasse por conta da minha mãe me colocava, sabe? Uma camiseta branca, uma calça laranja e um sapato verde. Se fosse por conta da minha mãe, ia ser desse jeito. E aí, eu e minha mãe, a gente brigava muito, porque eu queria usar certo tipo de roupa, e ela falava que se eu usasse, ela não ia lavar depois, eu não ia poder usar. E a gente brigava muito. E assim, eu acho que isso, eu passei até uns 13, 14 anos. E assim, sempre querendo ser estilosinha, mas não era estilosinha, eu era cafona, eu era brega, tinha um gosto horroroso. Eu gostava de roupa da Looney Tunes, ai, nossa senhora, assim, porque meu primo, ele tem uns 30, eu tenho 30, eu tenho 28, tenho 26. O meu primo... Conte melhor essa história. Não, meu primo, ele deve ter hoje uns 33, 34, por aí. Se bobear, meu primo usa Looney Tunes até hoje. Então, assim, e eu queria muito ser muito porque eu achava meu primo estiloso, né? E eu queria copiar o estilo do meu primo, mas assim, eu copiava daquele jeito. Gente, tanto que assim, enchi o saco da minha mãe na época do Le Cheval que chama? Le Cheval, ai meu pai do céu. Lembra desse tênis? É um tênis. Nem sabe que é Le Cheval. Ela não era nem nascida na época do Le Cheval. O Le Cheval era um tênis que você pisava e ele acendia uma luz vermelha do lado. Eu enchi o saco da minha mãe, eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu enchi o saco da minha mãe pra comprar essa porra desse tênis pra eu usar no ano novo. Gente, minha mãe comprou a porra do tênis, eu saí pro ano novo, aí tinha gente rodando bombril na rua, não caiu bombril no sapato, queimou o sapato inteiro. Na primeira vez que eu fui usar. Meu Deus. Minha mãe queria me matar. Lançaram até umas versões mais estilizadas no Le Cheval. Teve um outro que lançou depois que era luz azul com vermelho. Aí depois lançou azul com vermelho e amarelo. Ficou umas coisas bem diferentes. Eu lembro desse tempo aí. Ai, meu Deus do céu. Mas, com relação à questão dos Looney Tunes, Ed, eu acho que era uma coisa de moda daquele tempo. Porque os meus irmãos mais velhos, eles também usavam. E daí vinha minha mãe querer colocar, tipo, minhas roupas e colocar as camisetas por dentro das calças. E as calças... Ai, minha mãe tinha isso também. Em cima do umbigo. Gente, era a coisa mais horrorosa do mundo. Não, minha mãe adorava. Minha mãe achava que você ficava mais estiloso, mais chique, né? Com a camisa pra dentro, assim. Era horroroso, era ridículo. Conflitos de épocas, né? E você, Bilu? Então, a Bilu, quando era novinha, era toda acabada. Minha mãe colocava umas calças com papete. Vocês já pegaram a época do papete? Sim. Papete? Eu ia de moletom, calça, e minha mãe sacava uma papete no meu pé. Aí o que acontecia? Eu ia na casa das minhas primas, via minhas primas toda bonita, toda arrumada, com tênis de marca, tudo top. Eu falava, gata, quando eu crescer. Aí chegou numa época, mais ou menos dos meus 12 anos, minha mãe me dava o dinheiro pra mim comprar minha roupa. Aí eu comecei, bem novinha, bem garotinha. Até hoje, bem enfeitinha. Adoro uma roupa nova, adoro sair pra algum lugar e comprar uma roupa. Bem enfeitinha. Sempre foi assim. Mas quando eu era novinha, gata, parecia uma mendiga, realmente, uma mendiga. Sabe aquela criança que andava de chinelo e calça? Era eu. Havaiana e calça. Uma vez, a minha vizinha me chamou para ir pro shopping. Aí eu falei assim, mãe, eu posso ir? Aí ela falou, pode. Aí meu pai me deu dinheiro. Na época, minha mãe sacou uma papete do Ben 10, eu lembro disso até hoje, verde, no meu pé, em um conjunto de moletom. Aí eu só sei que o marido da vizinha virou pra mim e falou assim, eu não vou te levar. Você tá muito feio. Acabou com a minha infância. Eu lembro disso até hoje. Aí até hoje minha vizinha me vê e fala, nossa, até que você tá se arrumando melhor hoje em dia, né? Graças a Deus. Eu falo, gata, os tempos mudaram. Então, e a gente falou muito sobre essa coisa de escola, né, do que a gente passou nesse período. Vocês tiveram algum crush, atração por algum garotinho, algum boyzinho daquela época de escola, quando vocês eram criancinha viada? A Bilu teve. Nossa, era tanto macho. E sabe o que eu fazia? Olha como eu era perigosa. Olha como a Bilu era perigosa. Eu pegava,
Eu tinha as meninas, aí eu falava, nossa, tô gostando daquele menino. Eu fazia amizade com esse menino. Tipo assim, em um mês eu já chamava ele de melhor amigo. E ele me chamava pra ir na casa dele. Aí eu ficava na palhaçada, naquele nheco-nheco. Ai, não sei o quê. Aí eu brincava com as irmãs dele. Mas assim, desde pequenininha, sabe? Não tinha aquela mentalidade, sabe? Ai, vou pra beijar. Não, eu tipo falava assim, eu pensava assim, eu vou fazer amizade com ele vai me chamar pra casa dele e eu vou falar pras meninas que a gente tá namorando, que a gente tá de paquera. Eu fiz muito isso com muito menino mesmo. Até eu começar a crescer, fazer isso ainda, mas fazer com outras intenções. Mas e você, Caê? Olha, eu vou ser bem sincero, vou contar uma coisa pra vocês que eu nunca contei na minha vida. Eu nunca achei que eu fosse contar. Eu também vou contar eu vou contar duas que eu também nunca contei na vida. Eu vou preservar o nome das pessoas, tá? Mas, desde o prezinho eu já fazia troca-troca com os meus crushzinhos na escola. Já fazia. Tinha na quarta série. Safada! Na quarta série em específico, eu lembro que a gente ia pro intervalo, né, pro break e tal, não sei o quê. E daí a professora sempre deixava 2 pessoas cuidando da sala, né, pra poder tomar conta do material escolar da galera, tal, porque é escola pública, né, a gente nunca sabia quem ia ali, se pegava alguma coisa ou não, tal, não sei o quê. E daí toda vez que ela me escolhia, era assim, ela apontar pra alguém, por exemplo, ela falava, ai, Caí, é você hoje. Quem que você quer que fique com você? E daí eu sempre escolhia o mesmo rapaz. Porque desde o prezinho eu já conhecia ele. Eu sabia que ele tinha esse lance, sabe? Tipo, essa coisa, assim. E não é que a gente sempre dá um jeito de se pegar? Quando todo mundo saía da sala, a gente fazia ali o ponta-fechu, a gente... Uma vez a gente tava se atracando. Eu tava em cima dele. Tipo, martelando ele e... O que é martelando ele? Comendo ele. Ah, tá. Ai, cachorra safada. Aí veio uma menina, um diabo de uma menina do intervalo buscar a lancheira dela que ela tinha esquecido e não pegou a gente. E foi e contou pra professora. A professora nunca mais deixou a gente ficar na sala. Meu Deus. Eu tenho 2 casos pra contar dessas coisas de época de escola. O primeiro foi assim. E eu conheci ele no prezinho, nesse prezinho que eu tocava o terror na escola. Nessa escola, tinha um ônibus que ia buscar todo mundo, né? Não era uma perua, era um ônibus mesmo que ia buscar todo mundo na porta de casa. E aí, esse menino, ele entrou, tipo assim, no meio do ano, sabe? Quando eu conheci ele, eu falei, meu Deus, que menino lindo! No prezinho, Jesus! E aí eu sei que numa brincadeira... Assim, eu não sei o que aconteceu. Esse menino me deu uma encoxada. E quando ele me deu uma encoxada, foi amor à primeira vista. Eu falei... Toda cremosa, né? Eu falei, meu Deus, eu tô apaixonado por esse menino. Eu estava, de fato, apaixonado por esse menino. Acabou o prezinho. Eu fazia de tudo nessa época do prezinho pra estar perto dele, sabe? Eu fazia de tudo pra estar perto dele. E a gente até que era amiguinho, sabe? A gente até que tinha uma relação até que ok. Mas até então, acabou o prezinho, né? Cada um foi para suas escolas. E nunca mais eu tive notícias desse menino. Na quarta série, esse menino caiu na minha sala, na mesma escola. Eu falei, é agora que é o meu sonho de princesa que eu vou conseguir realizar. Tá porra. Aí, na quarta série, tinham 2 meninas que eram apaixonadas por mim. As 2 nessa sala eram uma loira e uma morena. Não vou falar os nomes. Uma mora até perto de casa, até hoje, da casa da minha mãe. A morena, ela tinha... E quando eu digo morena, ela era branca do cabelo preto, tá? Não é morena retinta, nem nada disso. A morena, ela era daquela, sabe assim, ela tinha um cheiro muito peculiar, porque, sabe aquele cheiro, sabe quando você caga e você toma banho e você pega e passa o sabonete no cu com bosta, depois passa o sabonete no resto do corpo, aí fica aquele cheiro de sabonete com bosta? Gente, que horror, eu nunca senti isso. Era o cheiro dessa menina. E a loira era a mais safada. E eu tinha medo da loira, porque a loira era muito safada. Aí, esse menino entrou na nossa sala. E aí, ele começou a namorar com as 2. E eu falava, você não tem que namorar com elas, você tem que namorar comigo. É comigo que você tem que namorar. Olha que cachorra. Eu fazia de tudo, eu fazia de um tudo pra ficar perto desse menino.
E aí ele começou, né, a entrar numas paradas erradas. Ele entrou numas paradas muito erradas. E aí ele foi virando, tipo, bandidão, sabe? Assaltante, traficante, pererê e pororó. E aí ele foi preso inúmeras vezes. Assim, inúmeras vezes. Eu desfilava pra mãe desse menino. E aí ele, numa dessas, né, ele começou a namorar com a minha melhor amiga. E foi onde a gente acabou ficando mais próximos e tudo mais. Enfim, resumindo, nunca fiquei com ele. Hoje em dia, ele é gay, é casado com outro cara. E eu nunca... E o apelido dele é Cabeça. Mas, até o último dia que eu vi ele, continuava lindo do mesmo jeito. Do mesmo jeito de sempre. E tem uma outra... Deu pra perceber uma certa semelhança entre você e a Biluzinha numa situação, né? Vocês gostam de uma Vambo, né? Ah, sim. Não, hoje em dia eu não gosto tanto. Adoro. Não, hoje em dia eu não gosto tanto. Mas na época que eu era mais novo, eu adorava. Maloqueiro, marginal, eu adorava. Adorava o maloqueiro. Eu era maloqueirão também, Nossa, né? Se eu soubesse que ele foi preso várias vezes, querida, aí que ia me instigar mais. Eu ia procurar mais, assim. Ia ficar em porta procurando esse menino. Mas uma hora eu ia sentar. Ia me instigar, saber que ele tem aquele cheiro de cadeia. Nossa, que delícia. A Biluzinha tem uns fetiches meio louco, né? Ela gosta Ela de tem, policial, ela tem. que ela quer ser presa, quer levar uma surra do policial, agora quer Não, ela gosta, ela quer quem pega com força. A série é babadeiro, né? Meu Deus do céu. E aí, assim, na 8ª série, conheci um menino, ele era assim, ele estudava na mesma sala que eu, ele estudou da 8ª até o primeiro colegial comigo, até o segundo colegial comigo. Eu fiquei esses 3 anos sofrendo de amores por ele. Ele desenhava muito bem e ele sempre me dava desenhos que ele fazia. Você acredita que eu guardava todos os desenhos que ele me dava embaixo da minha cama? Eu fazia de tudo pra estar perto dele. E teve um dia que quase rolou um beijo entre a gente. Só que quando ele chegou muito perto, eu virei o rosto. Mas assim, eu virei porque eu senti, sabe, uma malícia ali só pra ver se eu ia beijar. E aí ele meio que fazia uma zoeira pra catar se eu era viado ou não. Só tem uma coisa pra falar pra você. Burra. Não, mas assim, hoje em dia ele é pastor, sabe? Ele é pastor de uma igreja, se eu não me engano, ele é da Batista, pastor da Batista, sabe? Toda a família dele é da igreja e tudo mais e tal. Ele é casado, ele tem uma filha linda e tudo mais. Mas não tem nada a ver. Mas tive esses 2 amores platônicos quando eu era criança. Assim, foram amores muito, assim, que eu fiquei anos, sabe? Imaginando, sofrendo. Canceriana, trouxa, sonsa, né? Imaginando, sofrendo e tudo mais. Adoro o pastor. Teve um outro Adoro o caso que eu pastor. lembrei agora. Mas assim, se você vai lembrar, não. Eu já tava lembrando desse caso, mas eu não ia comentar porque é um pouco mórbido. Mas eu vou comentar, hein? Teve um rapaz, isso já foi na 8ª série, que ele estudava comigo. Infelizmente ele acabou falecendo e tal. Depois da 7ª pra 8ª série, ele começou a me olhar meio estranho, assim, sabe? Tipo, eu comecei a perceber, tipo, porque eu já tinha me assumido na escola, tal. Então foi uma coisa assim meio estranha, sabe? Tipo, eu falava, gente, o que esse menino tem? Ou ele quer me dar uma surra, ou eu não sei o que tá acontecendo. Pois um dia, minha filha, você não acredita que ele me chamou pra jogar videogame na casa dele? Aí eu bem fui, porque eu sempre ia pra casa dos meus amigos jogar videogame, tal. Aí chegou lá, a gente começou a jogar videogame e ele falou, vou tomar um banho. Eu falei, beleza, né? Tipo, continuei jogando videogame, Mario Bros, eu lembro até hoje. Eu jogando Mario Bros, daí de repente eles me saem do banheiro pelado. Tipo, sem nada, assim, tipo, e vai pro quarto. Passou pela sala. Quantos anos você tinha? Eu tinha mais ou menos uns... Quantos anos eu tinha, gente? Eu tinha acabado de terminar o meu primeiro namoro com um amigo seu. Ah, tá. Tá, só pra você ter ideia. Eu não lembro exatamente quantos anos. Devia ter uns 17, 18. Não, de uns 17, 18. Por aí. Aí ele saiu do banho, aí você gritou, pelado, que controlão. Que pelado. Eu falei, nossa, que joystick. Videogame. Nossa, boy, que balaiagem é. Aí ele passou pro quarto sem nada, nu em pelo. Ele não tinha um pelo no corpo. Não tinha. Eu lembro claramente. Nem no peru? Um no corpo. Nem no peru? Não. Mas aí depois eu vou explicar o porquê que eu descobri que ele não tinha nenhum pelo no corpo. Enfim. Aí ele foi pro quarto e daí eu continuei na sala estático. Falei, que porra é essa? Pensei comigo. E daí, deu uns 5 minutos, ele me volta
só de bermuda, sem camiseta. E daí, óbvio que a gente já é bem da malandra, a gente já percebe o movimento e deu pra perceber que ele tava sem cueca. Me senta do meu lado e bota a perna por cima da minha perna. Aí eu falei, tá querendo alguma coisa. Não deu outra. Aí eu já coloquei a mão pela perna dele, pela coxa. Na hora que eu fui subindo, ele segurou minha mão, tipo, embaixo do short, ele segurou minha mão e falou, você não tá aqui pra me chupar. Eu é que vou chupar você. Eita, caralho! Ele era o boy, assim, todo gostoso da escola, que todas as meninas queriam, que todas as meninas falavam que ele era o comedor, que ele pegava todo mundo. E não foi que ele me chupou lindamente naquele dia. Só não liberou o Edi porque ele falou que não sabia como liberar que tava com medo. Vala, Eu tenho inveja mulher. dele. Pois. Ai, morri. Eu também caí duro agora. Ai, caralho. Aí, olha só, menino. Daí, depois de uns meses, a gente continuou numa certa pegação, assim, uma certa brodagem e tal, não sei o quê. Não rolou, tipo, penetração, tipo, nenhuma das vezes. Mas sempre rolou uma brodagem, tal, de punhetar, tal, de se chupar, lá. E daí, depois de uns meses, ele foi diagnosticado com leucemia. E daí, ai, meu Deus. Ele ficou internado, tal, durante muito tempo. Ai, tadinho. E daí, assim, eu conhecia a família dele, conheço a família dele até hoje, tal. E daí a mãe dele falava pra mim assim, ele não vou falar meu primeiro nome aqui, porque senão pode ser que algum dia alguém escute e descubra quem que é a pessoa. Mas ele falava assim, a mãe dele falava assim, olha, Caê, lá no hospital, mesmo ele internado, tipo, às vezes até em estado de vegetativo, em coma, ele às vezes grita o seu nome. É inacreditável. Tipo, ele fica gritando você, te chamando. E assim, tipo, só que você não pode visitar, porque ele tá num estado fechado, tal, não sei o que. Meu, tanto que no dia que ele faleceu, que eu fiquei sabendo, tipo, eu fiquei assim, arrasado, sabe? Tipo, arrasado. Tipo, eu fui no velório e tal, tipo, eu chorei feito uma criança, assim, tipo, tava toda a escola, tava lá, tipo, e poucas pessoas, tipo, entendiam o que tava acontecendo, porque, tipo, ninguém sabia dessa nossa relação, tal. Parece meio história de filme, assim, mas juro pra vocês que isso aconteceu. Eu chorava, daí eu lembro que teve uma professora, que foi minha professora da 2ª série, que veio, me abraçou e falou assim, calma, tal, não sei o que, a gente sabe que ele era muito seu amigo, tal, mas tenta se acalmar, lá. E, tipo, eu fiquei mal durante algumas semanas por causa disso, assim, foi muito tenso isso. Nossa, é pesado, pesadíssimo. Muito. Nossa, é barra? Não, isso aí é barra. Então, já que a gente já tá falando das gays tudo, quando vocês eram novinhas, vocês tinham uma relação com outros gays? Porque quando a gente é novinha, sempre tem aquele estereotipo que se você andar com gay, você vai ser gay também. Conta pra Bilu. Então, assim, eu não tive muito contato com muitos gays quando eu era mais novo. Assim, teve um que eu fiquei muito mais próximo. Foi ele que lançou a Regiane Alves, que é a atriz da Globo. E eu desfilava na mesma época da Regiane Alves, porque ele era tipo um promotor de eventos do Grande ABC, que fazia desfiles, né? E foi a época que eu inventei de fazer modelagem. Eu acreditava que era bonita, né? Que eu acreditava. Era só na minha cabeça. Aí eu achando que eu ia fazer um desfile, sabe, assim, ia começar com a São Paulo Fashion Week. Eu fiz um desfile no Brás, gente. Tipo, sabe a semana de... Tem tipo uma semana de moda do Brás, não tem? E já acontece há muitos anos. Eu fiz uma das primeiras edições, eu participei desfilando. Eles desfilam no shopping do Brás até hoje. E eu fiz um catálogo por ele, pra uma loja que chama Amarras. Gente, pensa num catálogo horroroso. Foi ali no Anhangabaú que a gente tirou as fotos. Pense num catálogo horroroso. Tem o catálogo dessa loja. Gente, tem as fotos. Gente, as fotos, as coisas mais horrorosas do mundo. E foi eu e uma amiga minha que a gente desfilou pra ele e fez o catálogo dessa loja. Das roupas da coleção nova dessa loja. Mas assim, pensa numa coleção feia. Assim, as roupas uma mais horrorosas que a outra. E aí teve uma hora que aí o fotógrafo inventou de a gente tirar uma foto final. Gente, tive que tirar a foto, eu e minha amiga. Eu de sunga e ela só com a parte de baixo do biquíni e eu abraçando ela. As tetas velha dela mole, a gente não conseguiu fazer a foto. Mas eu sempre fui a escondidinha, sabe? Eu fazia, mesmo ainda, depois de tudo isso, eu ainda fazia a escondidinha, sabe? Tentando dar o bote na surdina. Eu tive uma questão muito parecida com isso, viu, Andy? Pra falar bem a verdade, assim, eu tava tentando lembrar se eu tinha tido algum contato com outro gay quando eu era criança, tal. Até os meus 14 anos, eu acho que eu não tive contato com nenhum outro gay e tal, não que pelo menos eu soubesse.
E eu queria dizer Sim, agora, tipo, sim. se você aprende desde cedo que, tá tudo bem, tá tudo certo você ser do jeito que você é, as coisas melhoram. Tipo, é igual eu falei aqui agora pouco mais cedo. Depois que eu me assumi na escola, dentro da sala de aula e pra escola inteira que eu era gay, todo e qualquer tipo de bullying que eu sofria acabou. E daí, ao contrário, as pessoas que me faziam bullying queriam ficar próximo de mim, sabe? Tipo, queriam estar perto, queriam saber da minha vida, queriam, tipo, meio que se tornar amigos. Tipo, justamente, acredito eu, posso estar muito enganado no que eu vou falar agora, me vendo como uma pessoa, puta, olha, o cara teve coragem de fazer tal coisa. Tem coisas que eu faço que ninguém sabe, tipo, que eu deveria ter a mesma coragem que ele pra poder fazer. Eu lembro de uma menina que estudava comigo, a Nancy. Não sei mais onde essa menina tá. Assim, nunca mais tive notícia dela. Mas ela era toda reprimida, porque ela vinha de uma família evangélica, tipo, de uma igreja muito tradicional. Ela só podia ir de saia pra escola, sabe? Tipo, só podia ir de blusa fechada, de manga, de gola comprida, tal, pra poder não mostrar nem braço, nem colo, nem nada. E ela, tipo, de vez em quando ela me confidenciava algumas coisas, do tipo assim, puta, Caetano, eu morro de vontade de namorar, sabe? Eu morro de vontade de ter minha primeira experiência sexual. Só que, tipo, se minha família descobrir, eles me internam, eles me mandam pra um convento, sabe? Umas coisas assim malucas, sabe? E que eu vi que, querendo ou não, posso estar sendo até um pouco soberbo de falar isso, mas que depois que eu me assumi na escola, eu fiz uma boa diferença pra algumas pessoas, assim, sabe? É porque você sai da linha de alvo pra virar referência. Exato. Só que, infelizmente, por conta de tudo que a gente vive, nem todo mundo tem essa coragem de se assumir e bater no peito e falar assim, eu realmente sou isso, é isso aqui que você tá vendo, é isso que eu sou e quer gostar, goste, não quer, pau no seu cu, sabe? E é muito difícil você chegar nesse ponto. Né? Mas é muito difícil chegar nesse ponto. E até as pessoas entenderem e se aceitarem, é um processo muito longo, porque você tem julgamento de sociedade, você tem julgamento de família, você tem julgamento de amigos, você passa por uma série de julgamentos que até você entender e lidar com tudo aquilo e separar o trigo do joio, que quando você consegue fazer de fato isso, você acaba mandando meio que todo mundo se fuder, vai todo mundo tomar no cu, é isso e acabou. E aí as pessoas param de te ver como um alvo de brincadeira pra te ver como uma pessoa que te admira, um ponto de admiração, e aonde você bate no peito e fala, é isso, eu sou isso, e aí, vai cair pra cima? A Bilu, em questão de ter contato com algum gay, lésbica, quando era pequenininha, quando era uma criança viada, eu não tive, e isso foi muito difícil pra mim, porque eu não sabia o que era realmente. Eu meio que deduzia na minha cabeça, e eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha um primo que eu falava, gente, ninguém nunca falou pra mim, mas eu sei que esse primo é gay. Tenho certeza que esse primo é gay. E eu morria de vergonha de perguntar pra ele, mas eu tenho certeza que ele é gay. Eu só sei que depois de um tempo que eu acho que ele percebeu que eu tava amadurecendo, que ele viu também que eu era, ele se assumiu, mas assim, se assumiu pra mim, porque ele já era assumido. Eu não sabia o que era e ninguém me falava. E eu fiquei super feliz quando ele contou pra mim. Muito feliz mesmo, porque eu pensava na minha cabeça, pronto, agora eu vou ter uma pessoa com quem contar, uma pessoa com quem me abrir, sabe? Então, eu não tive esse contato na minha infância, dos meus 12 anos, mais ou menos, eu não tive esse contato com nenhum gay, nenhuma lésbica, não sabia o que era, porque quando eu tinha os meus 8 anos, eu falava assim, gente, tem alguma coisa estranha comigo, eu sou anormal, eu vejo casal, tipo, héteros, homem e mulher todo, mas eu tinha atração por meninos, e eu não via meninos se beijando na rua. E uma vez, eu estava passando de carro com meu pai, e eu vi 2 homens se beijando num ponto de ônibus. Eu olhei aquilo, falei, foi a primeira vez que eu vi, eu gritei, eu falei, ai, meu pai, que foi, menino, que foi? Aí eu, tipo, sabe? Eu não sabia o que era aquilo. Aí eu lembro que quando eu fui crescendo, eu entrei na 5ª série, na 6ª série, eu fui estudando, tinha professores de sociologia com a mente mais aberta, que entrava naquele assunto. Eu não me aceitei de primeira, tipo, eu falava, não, tem alguma coisa errada, minha mãe não vai assumir. As pessoas me falavam, ai, seu gayzinho, ai, seu viadinho, eu me sentia mal. Eu falava, não sou. Era um gelo, meu coração gelava na hora que
na mesma hora que alguém perguntasse, você é gay? Você é viado? Hoje, a pessoa pergunta, ai, você é gay? Querida, pra você, eu sou um viadinho, pão com ovo, rodada, todo mundo passando em mim. Realmente. Então, demorou um tempo pra me aceitar. Eu vim começar a me aceitar mesmo depois dos meus 15 anos. Hoje alguém fala assim, ai, você é gay, gata? Então, pra você eu sou gay, mas pra ela eu sou um viadinho. Forte. Viadinho não, linda, viadão. Viadão. Exatamente. Por exemplo, tipo, tem alguém que tem algum filho, alguém que tá grávida, alguma amiga minha, alguma tia minha, alguma prima minha, eu falo, gata, ensina essa criança desde pequena que ela vai encontrar todos os tipos de pessoas no mundo, que ela precisa aprender desde novinha a respeitar, que existe uma diversidade. Eu sempre reforço isso, cria essa criança pra ser independente, pra ela saber o que é cada coisa, pra ela não ficar confusa, sabe? Eu não sabia e ninguém me falava. Gente, ninguém me falava. Eu tinha esse meu primo, eu olhava pra ele e falava, não, eu sinto que ele é igual a mim. Só que eu era pequena e eu morria de vergonha de chegar, então, você tal coisa, você gosta de rapazes? Eu tinha essa vergonha, até que um certo dia, eu acho que ele percebeu que eu era mais maduro, ele começou a meio que se abrir mais um pouquinho comigo, tipo, ai, olha esse rapaz que bonito, eu comecei a entender, falava, putz, é isso, é aquilo, mas de criança eu não tive esse contato, não sabia o que era e eu fiquei muito assustado, fiquei muito confuso quando eu sabia o que eu queria pra mim. Então, assim, foi bem difícil isso. Se meus pais poderiam ter aberto a minha cabeça lá atrás, entendeu? Poderiam ter me ajudado lá atrás. E é isso, eu não tive esse contato. Muito bacana, sabia? Tem uma amiga nossa, Andy, que eu acho que você... Assim, não sei, talvez você concorde muito comigo. Eu vou falar o nome dela aqui porque, eu tenho certeza que ela não vai se importar se ela escutar. A Babi, irmã da Susan. Sim. A Babi, ela cria... A Susan também. Eles criam os filhos delas, assim, com uma cabeça tão evoluída, que é uma coisa A Babi absurda. é fenomenal, a Babi é incrível. Ela é uma coisa um ser humano evoluído. Isso, eu crio uma consideração do caralho quando eu escuto uma coisa dessa, porque eu acho muito bom mesmo. Exatamente, assim, e não é tipo agora, que a Babi agora tem 2 filhos, né? Tem a mais velha e tem um bebezinho mais novo. A menina, que tipo, é mais velha, tá, não sei o que, já tem, acho que 18 a 19 anos já. Mentira! Lá, já meu Deus do céu, como eu tô velho! O tempo passa. Lá atrás, quando ela era uma criancinha, um anão. Eu lembro da Babi grávida. Pois, quando ela era um bebezinho pequenininho lá atrás, ela já tava no meio dos viados, da sapatão, tudo mais, e e num respeito, numa sintonia, e conversava, batia papo. Então, meninas, agora que a gente já falou sobre tudo isso, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, porque eu falei dos meus troca-troca do tempo de escola, do tempo de novinho, não contei uns em outros que aconteceram dentro do Bananal, dentro do Mamonal, dentro do Matagal, dentro das construções, a louca. Mas, e vocês, já fizeram muito troca-troca com os outros amiguinhos, assim, não querendo dizer que os amiguinhos que fizeram troca-troca com vocês especificamente eram gays, mas mais porque tá descobrindo a sexualidade, e a gente sabe que hoje que é uma coisa natural, né? Tipo, de descobrir a sexualidade, a gente acaba meio que, tipo, tendo curiosidade, vai lá, olha que piroca bonita, vai dar uma chupadinha aqui, olha que saquinho bonito, vou pegar. Meu Deus. Então, a Bilu nunca fez troca-troca quando era novinha, mas adorava apertar a bunda dos meninos, até das meninas a Bilu apertava o pinto. Minha mãe vivia sendo chamada na escola, porque, ai, a Bilu tá apertando o pinto do menino de tal. Ai, a Bilu tá apertando a bunda. Uma vez, lembro até no final do ano, minha mãe levou isso muito na brincadeira até. Você queria o saco do Papai Noel, né? Minha mãe levou muito isso na brincadeira. Eu lembro disso no primeiro ano, minha mãe foi chamada na reunião. Sabe aquela reunião final do final do ano? Pra ver se passou? A professora falou, ele foi a criatura mais inteligente o ano inteiro, só que ele amava apertar a bunda dos meninos e das meninas. E ele ficava enfiando a mão nos pingolinhos dos meninos. E minha mãe, tipo, ria, mas ela brigou comigo na época. Então, só isso, sabe? A Bilu nunca fez um troca-troca gostoso. Então, eu, assim, não tive também nenhuma experiência.
Porque assim, minha mãe tocava o terror comigo. Minha mãe sabia que... Porque assim, na minha rua tinha muita molecada, todo mundo mais ou menos na mesma faixa etária. Então, você sabe que quando rola aquela molecada, todo mundo mais ou menos na mesma idade, alguém vai comer alguém. Minha mãe falava. Minha mãe sempre falava. E eu via os babados. Eu via os babados acontecer. Minha mãe falava, você viu alguma coisa? Eu falava, não. Minha mãe, é o seguinte, se você chegar em casa, eu vou olhar sua bunda. E se eu ver alguma coisa diferente, você vai apanhar até dizer chega. Minha mãe tocava muito terror, que ela ia me, sabe, analisar meu corpo, depois de eu brincar com a molecada. Então eu via a molecada com você? Exato, é assim, era bem, minha mãe tocava o terror comigo. E aí assim, nesse sentido, sabe, assim, tipo, ela fazia muita ameaça, sabe? Se eu pegar você, se eu ver, se eu olhar seu corpo e tiver alguma coisa diferente, alguma marca, você vai tiver apanhar. Algum buraco. Se esse buraco estiver enlarguecido, você vai apanhar até você morrer. Se tiver faltando alguma prega. Então assim, eu brincava de esconde-esconde com os meninos. Eu via os meninos se pegando, mas eu não participava. Eu ficava de longe assistindo. Aqui até rolava algumas coisinhas assim, mas assim, putz, meu, eu cansei de ficar na rua até muito tarde, tipo, daí brincar de esconde-esconde a galera e acabar rolando uma coisinha ou outra, sabe? Tipo, igual então, mas é no esconde-esconde que rola o bafo. Aquele episódio do Ferdinando Show, que ele entrevista a bicha do Sherman, que ela fala assim, então, quando a gente ia se esconder, a gente se escondia com hétero, porque daí ficava todo mundo juntinho assim, e daí quando caía, a gente já caía de conchinha com hétero. É mais ou menos isso. É bem isso mesmo, é bem isso. Eu lembro de um episódio aqui perto de casa, na rua de casa, inclusive, que a gente saiu pra roubar milho de uma plantação que tinha aqui perto. Eu e mais uns moleque. Foi frustrada a roubar os milho do Globo Rural tá diferente. Não deu certo pra roubar os milho do velho que plantava. Aí a gente voltou tudo frustrado, acendemos uma fogueira. Aí tinha uma casa em construção. Menina, a gente não fez um troca-troca, eu e mais 2 amiguinhos? Ah, menina, construção não tem como dizer, minha filha. Construção. Você foi buscar o milho e voltou. Gente, mas contem pra Bilu. Vamos contar pra Bilu. Vocês já tiveram algum brinquedo? Ou já tiveram aquela vontade de ter algum brinquedo que naquela época era considerado um brinquedo de menina? Brinquedo mesmo de eu ganhar, assim, como minha mãe falou, eu pedi a bota da Xuxa, essas coisas assim, eu nunca ganhei. Então, assim, mas queria, mas ganhar, não ganhei. Ai, o meu sonho era ter uma Barbie. Desde novinha, meu sonho era ter uma Barbie. Pedia, nunca ganhei. Aí eu lembro que uma vez eu fui na casa da minha vizinha. Sabe as meninas superpoderosas? Aham. Aí tem a docinho, né, que é a verde. Aí eu peguei, ela me deu essa boneca, a verde. E era uma boneca, eu lembro até hoje, era uma boneca coisa mais linda. Ela era toda articulável e ela acendia. E eu cheguei em casa com essa boneca. E eu falei pra minha mãe, que minha mãe não conhecia o desenho. Eu falei pra minha mãe, mãe, é um menino. Você não tá vendo que é verde? Só que eu sabia que era uma menina super poderosa. Mal sabia ela que eu queria a vermelha, que tinha um lação. Aí, menina, eu cheguei em casa. Aí a minha irmã, porque as meninas super poderosas era da época dela. E ela sabia. Ela, não, é de menina. Aí eu, não é de menino, é verde. Aí eu sei que depois minha mãe pegou essa boneca e deu pra vizinha. Eu fiquei tão triste. Nunca tinha uma boneca. E também, as minhas irmãs, quando elas eram pequenas, elas tinham umas bonecas. E elas guardaram essas bonecas dela no guarda-roupa. E ela tinha uma boneca, sabe aquelas bonecas grandona da Xuxa? Que todo mundo tem medo hoje. Ela tinha uma. Sim, ela tinha uma sem a perna. E deixava dentro do guarda-roupa. Minha mãe nunca sonhou até hoje, que quando eu não tinha ninguém em casa, eu pegava a boneca e ficava penteando o cabelo da boneca. E aquela boneca, aquele cheio de pó, velho, guardado. Porque minhas irmãs tudo com 20 e poucos anos das costas. E eu tinha 5 anos. E eu brincando com a boneca, fazendo trança. Cabeleleira Leila, a verdadeira cabeleleira Leila. Adorava fazer as tranças, maquiagem, menina. Aí minha mãe às vezes chegava e tava com aquele cheiro de pó de mofo. Aí minha mãe, você pegou aquela boneca, né, Matheus?
Matheus, eu bem com cara de puta, uma puta desde menininha, cara desconfiada. Não, mãe, não peguei. Quando ela ia ver a boneca toda pintada, com maquiagem fresca, sabe? Aí eu, ai meu Deus, levei uma surra. Minha mãe vivia me dando surra também, de varinha de cinta. Vou brincar com a boneca. Meus pais me colocou no futebol pra me virar hétero e olha aqui, hoje eu tô pegando outra bola. Não, e vocês não acreditam que todos os meninos que jogavam bola comigo, eu peguei todos depois, viu? Ui, mentira! Peguei. Oh, e todos os meninos. safada. E todos os meninos que me zoavam, quando mais ou menos chegou assim no ensino médio, eu falei, peraí que eu vou pegar. Pegava, levava, ia pra festa, via que a povo tava tudo bêbada ali, o povo, peguei todos, não teve um que me zoou que eu não peguei. Só os que se mudaram pra outra cidade. Eu nem lembro mais. Olha que safada. Mas os que ficaram, minha filha. Então assim, lindas, pra gente terminar esse podcast hoje, bafoneiro, vocês lembram de algum caso de criança viada que vocês tenham passado? E uma vez eu tava na casa da minha vizinha e tava todo mundo na rua lá na casa dela, porque a casa dela era grande. Era não, ainda é. Ela até alugou a parte de baixo. E tava lá todo mundo mascando chiclete. Aí eu tava na frente de todo mundo. Aí eu virei pra ela e falei assim: ai, fulana, me dá uns chicletes desse jeito. Aí ficou. Aí minha mãe chegou. Aí ela falava assim: fala chiclete, meu Deus, pra sua mãe. Aí eu, mãe. Aí eu, chiclete. Aí quando eu tava na casa dela sozinho, eu ficava falando chicletes com banana. Eu falava, porque eu ficava zoando a banda Chiclete com Banana, sabe? O cantor. Aí eu ficava chicletes com banana. Aí quando ela vê meu pai, Matheus, fala chiclete, pai. Tipo, sabe, é a lembrança que eu mais tenho de criança viada, assim, quando eu era bem novinha, bem enfeitinha, bem garotinha. A lembrança mais antiga que eu tenho de criança viada é, tipo, do prezinho. Que tipo, que a professora colocava... O troca-troca? Não, antes disso, que as professoras colocavam a gente pra cantar música no prezinho. E daí eu cantava aquela música, tipo, de olhos vermelhos, de pelo branquinho, eu sou coelhinho. Eu lembro dessa música até hoje. E eu fazia todos uns gestos, assim, sabe? Tipo, meio que bailarina do Faustão, sabe? Tipo... Ai, meu Deus, era muito, muito, muito viado. Muito, muito, muito. E daí meu pai vivia me repreender. Para com isso. Vire homem. Aí já contou dela, que foi o mais engraçado de todos, o Mara. O qual? Ela subia em cima do escorregador, minha filha, e falava que era Não, minha filha, isso foi só o começo de uma história de uma criança viada, porque assim, uma história bem besta, quando eu ia no mercado com a minha mãe, eu achava que eu era a bicha antenada da música, que eu achava que eu sabia de tudo de música, e eu sempre fazia toda a compra que eu ia com a minha mãe no mercado, eu fazia minha mãe levar um CD. Eu botava um CD dentro do carrinho, passava escondido, às vezes minha mãe não percebia, eu enfiava embaixo das coisas, e era sempre um CD. Britney Spears, Christina Aguilera, sabe? Sempre uma coisa assim, sabe? Sempre uma coisinha bem viadinha, sabe? E uma outra, era que assim, eu era muito fã de Thalia quando eu era pequeno, e eu chamava os meninos da minha rua e eu ensinava a coreografia de Piel Morena pra todos os meninos. Eu ensaiava com os meninos da minha rua Piel Morena na minha casa. Meu Deus! Ensinava os meninos tudo a dançar Piel Morena. Ganhou. Criança viada é você, Angie. Não tenho o que dizer. Você é a criança mais viada. Então Eu fazia cada coisa que vocês não fazem ideia, assim. Eu era uma criança muito viada. Aliás, eu sou viadona até hoje, assim. Graças a Deus, eu quero ser muito viado. Quero ser viado até morrer. Quero ser viado pra sempre. Ó, depois, comentem lá, mandem mensagem dizendo qual que foi a criança mais viada de nós três. Que eu tenho certeza que o Andy vai ganhar em disparado. Claro. Não, eu vou ganhar disparado, porque eu fui muito viado. Então assim, minhas lindas, vou aproveitar que vocês estão aqui e eu vou pedir a ajuda de vocês pra gente dar palpite na vida do povo, porque eu sei que não só eu gosto de dar palpite na vida alheia, eu sei que vocês também gostam, né, minhas lindas? Adoramos, eu adoro ajudar a galera que tá precisando. Eu também. Então assim, gente, vamos lá pra esse próximo quadro, esse quadro maravilhoso, onde a gente vai ajudar o povo? Não, a gente não vai ajudar ninguém. A gente só vai meter o bedelho na vida alheia. Mas, vamos aqui falar da vida do povo, porque é pra isso que a gente presta, né? É pra isso que a gente tá aqui.
Então, solta a vinheta, DJ. Então assim, minhas lindas, vou começar com vocês aqui por uma mensagenzinha que a gente recebeu no nosso Instagram, @podcastvirilhacavada, de um rapaz que prefere não ser identificado e a gente vai respeitar isso. E ele diz o seguinte: Olá, Andy. Olá, minha linda. Graças a Deus. E você? Tudo, obrigada. Sou fã do seu podcast. Ai, meu lindo, obrigado. Eu sou mais fã ainda da sua foto, porque você é um lindo, viu? Com todo respeito. Vamos lá. Vamos lá. Sou apaixonado. Não amo muito uma pessoa que namora há alguns anos. Vamos chamá-lo de Zezinho. Preciso muito, mas muito mesmo, da opinião de todos vocês. O namorado dele não curte relacionamento aberto. Aliás, diz a lenda que não. Enfim, estou envolvido com Zezinho há mais de 3 anos, mas tô cansado de ser o outro, ser a segunda opção. Quero viver uma vida ao lado dele, mas não sei mais o que fazer. Estou no meu limite. O que vocês fariam no meu lugar? PS, nessa vida eu tô pagando todos os meus pecados. Puta que pariu. Gente, tadinho. Mas assim, tadinho. O Zezinho, ele é o quê? O Zezinho... Não, o Zezinho é a safada que tá manipulando todo mundo. Então, mas o Zezinho, ele é um príncipe? Eu acho que é. Deve ser um príncipe. Mas se eu fosse... Eu contaria pro namorado dele, falava, então, gata, me relacionei. Vai fazer a enxerteira assim mesmo? Destruidora de lares? A usurpadora. Olha, pra esse menino lindo, eu vou dizer o seguinte: nem tudo na vida é do jeito que a gente espera que seja, nem tudo vai acontecer no momento que a gente quer que aconteça. Às vezes as pessoas estão acomodadas com aquilo com que elas vivem, com as situações que elas estão passando, não por amor, mas por comodidade. E eu acredito que quando a gente se dispõe a conhecer uma outra pessoa, é porque aquilo que a gente está vivendo já não é mais aquilo que a gente quer de verdade. Eu sei que 3 anos é um tempo bastante longo. É um tempo que talvez a gente pense que, pode ser uma perda de tempo, pode ser uma coisa que a gente às vezes fica até confuso. Será que isso é uma coisa certa? Mas quando a gente gosta de verdade de alguém, a gente não desiste, a gente luta até o fim. E se você gosta realmente dessa pessoa, luta por ela. Vai até onde o seu esforço, até onde as suas energias aguentam, até onde você sabe que aquilo é bom pra você. Porque se a pessoa te corresponde, é porque de certa forma ela sente alguma coisa por você, sim. E ela, talvez essa pessoa não entenda uma maneira diferente de recomeçar. E aí talvez essa pessoa precise de um tempo pra entender isso. E assim, não vai de você botar pressão, não vai de você cobrar nada. Até porque vocês não têm nada. As pessoas vivem histórias diferentes, as pessoas são diferentes, elas vivem coisas diferentes. Se o seu tempo não for o mesmo da outra pessoa, segue sua vida. O que é seu vai ser seu. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, o que tem que ser, vai ser. Acredite em você. Se você faz o seu melhor por essa pessoa, infelizmente, por conta da circunstância, talvez essa pessoa não possa te corresponder da mesma forma. E não é por falta de vontade. Talvez seja por conta das circunstâncias, que podem ser muito mais complexas, que a gente não sabe o que é. Como você falou, a pessoa já está junta da outra pessoa há muito tempo, então é uma história que talvez seja muito complexa, porque é diferente de um relacionamento de 6 meses e um relacionamento de 1 ano, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. É completamente diferente. Então assim, tenta acalmar seu coraçãozinho. Eu sei que nem sempre tudo é do jeito que a gente queria. Talvez seja porque o momento, a vida, não tá dando espaço para aquilo, sabe? E a gente tem que respeitar o espaço da vida. A gente tem que respeitar esse tempo da vida, que a vida dá pra gente. Que é um tempo que talvez seja para que você amadureça e para que essa pessoa amadureça.
Eu acho que é Arrasou, isso, minha mana. opinião. Arrasou, mano. Arrasou, Você não arrasou. tem nem o que falar. É, eu não tenho nem o que filosofou. falar também. Nossa, Gente, você foi destruidora. Eu tô quase chorando aqui com a sua resposta. Então eu é senti a vibração segue aí essa energia que meu irmão Anderson mandou aí. E eu só tenho a acrescentar que eu acho que quando você ama, é como o Anderson falou, não existe barreiras, nem limites, nem porquês. A gente simplesmente ama e acabou. Às vezes as coisas só simplesmente não acontecem da forma como a gente quer. Mas eu duvido muito que se essa pessoa tá com você há tanto tempo, que ela não goste de você ou que ela esteja tentando te fazer de palhaço. Exatamente. Acho que tudo existe um porquê. E é isso. Não tem mais o que acrescentar porque o Anderson já destruiu. Parabéns, mulher. mas eu acho que sim. É muito clichê o que eu vou. rainha. Não, mas assim, eu acho que é muito clichê o que eu vou dizer, mas eu acho que o tempo é o melhor remédio pra tudo nessa vida. O tempo cura, o tempo amadurece, o tempo fortalece, o tempo faz tudo na nossa vida. E assim, dá tempo ao tempo pra você, tempo pro seu coração, tempo pra outra pessoa. Não dá pra resolver as coisas do dia pra noite, tomar uma decisão e fazer assim, tipo, é isso e eu quero fazer isso e eu vou seguir esse caminho. Não é assim. Tem uma história, tem vida, tem sentimentos ali por detrás. É isso, tenha calma. Então, princesinha não identificada, espero muito que a gente tenha... Princesinha gostosinha, belíssima. A gente espera Olha! muito. Se não rolar com um boy de 3 anos, o Andy e a Biluzinha já tem uma Não, eu não posso. Olha aí. Eu não posso porque eu tô do outro lado do mundo. Eu tô do outro lado do oceano, não tem nem como. Mas Nada a com a ponte aérea não resolva. Tá bem pertinho. Mas a Biluzinha tá bem pertinho, viu? Se você quiser, a Biluzinha, tá ó. bem pertinho. Faceira essa Biluzinha, viu? Biluzinha Cremosa. marcou. Escreveu, não leu, o pau comeu. Então, assim, eu acho que é isso, tá? Espero que a gente tenha te ajudado. Se você tiver mais alguma dúvida, por favor, mande mais perguntas ou conta aí o desfecho dessa história pra gente. Muito obrigado, viu, pela sua pergunta, viu? Belíssima, não identificada. Temos um outro e-mail aqui. Ela não mandou áudio hoje, mas ela mandou um e-mail. Essa princesa que já participou aqui do último episódio, Tieta Morro Grande, essa danada, está perguntando o seguinte: tô apaixonada por um boy do meu trabalho. O que faço? Eita caralho! Eu escutei esse áudio da Tieta Morro Grande semana passada. E olha, Tieta Morro Grande, mulher, quem és tu, gata? Pelo Quem amor és de Deus. tu, gata? Exatamente, estou apaixonada por um boy A do meu Bilu trabalho. também tá louco. Olha, assim, Tieta Morro Grande, se o boy for belíssimo, lindo, sorriso bonito, um olhar bonito, eu investiria, viu? Eu investiria pesado nesse boy, que, olha, o boy deve ser bonito, né? Pelo que pra você tá afim, deve ser algum boy belíssimo, né? Eu tenho o seguinte conselho pra você, Tieta Morro Grande, mulher da vida, porque pelo jeito você é mulher da vida, né? Porque você já falou no outro episódio que você queria fazer uma DP, não sei o que eu escutei. Sim, então, sim. Então assim, se você cansou de ser mulher da vida e se apaixonou por um boy, eu acho que você tem mais é que fazer uma declaração, mandar um carro de som na casa do boy, sabe? Tipo, aqueles carros de som bem espalhafatosos, sabe? Tipo, falando que ama, com bexiga, com palhaço, com tudo que tem direito, pra poder o boy saber. Circo. Exatamente, pra um circo, pro boy saber que você tá afim, sabe? Tipo, se ele já souber que você tá afim, então, tipo, vai, né, conversando cada vez mais, né, na maciota, né, tipo, gesticulando, dizendo como é que as coisas vão funcionar, enfim, pra que tudo dê certo no final. Ou se não, rasga logo o verbo, sobe em cima da mesa do dono da empresa, se for o caso. E quica nesse boy. Faz a festa da linguiça de Bragança Paulista com esse boy, porque eu tenho certeza que esse boy deve ser belíssimo. Exatamente. E qual que é o seu conselho pra esse? A dica da Bilu. Então, o que a Bilu faria? O lugar na Bilu. O que a Bilu faria? Trabalha com a Tieta, não trabalha o boy.
É do trabalho, não é? É, do trabalho da Tieta Morro Grande. Então, eu ia no banheiro, aí eu falava assim, ai, o cano deu uma rompida, você pode me ajudar aqui? Porque senão, vai ter que chamar o técnico e tal. Aí você enfia no banheiro, gata. Tranca a porta, coloca uma cadeira na frente, gata. Taca ali pau. Começa a pegar. Mas gata, não, gata, mas isso é perigosíssimo, porque assim, eu já passei por uma situação parecida como essa. É, exatamente, eu já passei por uma situação parecida como essa. Tinha um boy que trabalhava comigo, ele era casado com mulher, ele é hétero, dizia que era hétero, né? E assim, o boy, ele era doido pra me pegar, doido pra me pegar. E eu sempre fazendo a doida com ele. Aí chegou no Natal, um dia antes do Natal, ele falou assim comigo, vem aqui no banheiro que eu preciso te mostrar um negócio. Eu, na maior inocência, fui. Quando chegou lá, ele sacou da rola pra fora. Uma rola véia. Graças a Deus eu não fiz uma rola véia. Eu não sei nem o que te explicar. Parecia uma linguiça de frango. Era do tamanho do meu dedo indicador. Uma neca horrorosa. Coisa mais feia do mundo. Ele, olha como você me deixa. Ele pega aqui, eu saio daqui! Eu não quero ser mandado embora! Eu não quero ser demitida! Sai correndo do banheiro. Tieta, então assim, elimina a hipótese de trancar o boy no banheiro. Sabe o que você faz? Vai trocando uns olhares, vê se ele corresponde a esses olhares. Chama pra tomar uma cerveja. Já tá rolando romance. Já tá rolando. Então vai, querida. E essa pessoa está correspondendo, então assim, vai que é sua. Eu acho que é só isso que eu tenho pra dizer pra essa linda. Disse tudo, gata, tá certíssima. Tieta, eu adoro você. Vamos fazer uma fechação, eu, você e a Bilu. Exato. Manda um arroba, manda uma mensagenzinha pra Bilu no Instagram da Bilu e vamos marcar essa fechação. Então assim, gente, essas foram as perguntinhas de hoje. Vamos logo pro nosso último quadro, O Que Demais, Que Delícia, onde a gente vai dar dicas pra vocês, ouvintes queridos, maravilhosos, para que vocês acompanhem, para que vocês assistam, escutem até o nosso próximo episódio, onde vem mais luz, mais dicas, mais brilho. Então, vamos lá, solta a vinheta. Que demais! Ai, que delícia! Quem quer começar dando as suas indicações? A Bilu começa, pode ser? Então, a Bilu vai indicar pra vocês um álbum maravilhoso, que certeza que vocês já ouviram. Tá nas plataformas digitais desses últimos meses, que é Chromatica, da Lady Gaga, Cromática em português. Escutem a música desse álbum 911, que está perfeita, e Ray On Me com a Ariana Grande. Está perfeito esse álbum, gente. Escuta, por favor. O último clipe da Lady Gaga tá muito perfeição, muito uma coisa bem conceitual. Então, essa indicação da Bilu hoje, e vocês sabem que eu amo vocês. E um beijo. E escutem bastante, viu? Que a Bilu ama vocês. Vai, Caio. Arrasou, Bilu. Vamos lá. Eu só tenho uma indicação também pra fazer, que é de um álbum que eu conheci há pouco tempo. É da Foxes. Chama Glorious. É de 2014. Eu amo! É sensacional. Eu tô apaixonado por esse álbum. Jogando lá nas mídias digitais, tá, vocês vão achar outros álbuns que também são muito bons. Mas eu tô apaixonado exclusivamente por esse álbum de 2014 da Foxes. Então é o que eu tenho pra indicar hoje. E tamo junto, arrasou, gente. Beijo, Biluzinha. Tá, eu vou indicar 3 álbuns. O primeiro, assim, vocês todos precisam ouvir, é o novo álbum da Lesha. Ela foi maravilhosa, foi muito precisa em tudo que ela fez nesse álbum. É um álbum curtinho, tem acho que umas 10 músicas, mas é um álbum que você vai escutar e vai querer rebolar sua raba do começo ao final dele. Um outro álbum que eu vou indicar é o novo álbum da Ava Max, também, que é maravilhosa. Diziam que ela ia ser a nova Lady Gaga, mas aí subiu e apagou. Mas mesmo assim, o álbum é muito bom. Tá perfeito. A Bilu e assim, ouviu, a Bilu também indica pra vocês. Perfeição. Parabéns, Andy. Isso aí.
E o último álbum que eu vou indicar é o Smile, da Katy Perry. A Katy Perry que vem aí sofrendo muitos boicotes da indústria musical ao longo dos anos, porque ela já tá numa certa idade, porque ela teve filho, e enfim, ela já não é mais tão rentável para a indústria musical como ela era antigamente. Esse álbum Smile é muito bom, as músicas são muito boas, e eu acho que se fosse num outro momento da carreira dela, essas músicas com certeza seriam hits, mas hoje, por conta de todas as circunstâncias, por tudo que a indústria musical passa e vive, não faz tanto sucesso assim. São os álbuns que eu estou escutando no momento. Eu tô ouvindo mais o da Lesha, né? Porque tô na fase mais rebola raba, uma fase mais senta aqui no boy. Então, assim, a gente tá aqui, né? Vocês sabem. E é isso, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado das nossas indicações, que vocês tenham gostado desse podcast. Eu quero perguntar pra Biluzinha, minha linda Biluzinha maravilhosa, você quer deixar seu Instagram novamente para que as pessoas te sigam, para que os ouvintes desse podcast conheçam mais sobre a Biluzinha e os stories dela sem fala, que ela sempre faz cara de sensual, mostrando a língua e nunca fala nada nos stories dela? Claro que eu quero deixar. O meu Instagram é mate com 2 telos 100. Junto, mate e telo 100. Segue lá que a Bilu vai responder todo mundo. Gente, essas indicações de hoje está muito recheada. Eu vou pular pro meu Spotify aqui e já ouvi a indicação das meninas, porque eu amei muito. E eu amei. E seguem lá, galera, comentem, falem comigo que eu respondo todo mundo. As fãs da Andy, as fãs do podcast Virilha Cavada, amo todos vocês. E Caezinha, minha linda princesinha do campo, você quer deixar algum recadinho? Você quer deixar o seu Instagram? Você quer deixar alguma coisa aí pra esse povo? Uma conta pra eles pagarem, talvez? Olha, pra falar bem a verdade, eu não vou deixar meu Instagram, porque meu Instagram tá desativado. Então eu não posso deixar meu Instagram, porque mesmo que eu deixe, como é que vai conseguir seguir se tá desativado, né? Mas o que eu tenho pra dizer é o seguinte: medíocre que fala, né? Se não sabe o que é melhor, saia do meu caminho. Ou se prepare, porque eu posso virar o próprio demônio. Olha, demoniona! Mas é isso, olha. Demoniona. Eu adorei gravar com você. Você é maravilhoso, você é incrível. Um beijo gigante, Anderson. Obrigado por hoje, obrigado por esse podcast. Você é sensacional. Você é minha mana do coração. Não tenho o que dizer. Vocês são incríveis. Ai, você é maravilhoso. E assim, pra mim é uma honra ter vocês dois aqui nesse podcast. Pra mim é um prazer inenarrável dizer o quanto é importante ter duas pessoas que eu gosto muito aqui comigo, participando desse podcast. Até porque a Caetana, ela já é membra desse podcast. Ela já faz parte desse podcast. Ah, eu amo sempre estar aqui com vocês. Eu amo gravar com a Andy, com a Caetana. Amo todos vocês. Quero muito que acabe logo essa pandemia pra gente se ver, se abraçar, se beijar. E é isso, eu amo muito vocês, ouvintes. E muito obrigada por vocês pedirem tanto a Bilu aqui. Por vocês eu estou aqui. Vocês queriam Bilu? Toma Bilu. Toma Bilu. Toma Bilu. Toma Biluxa. Toma Bilu na cara. Obrigado, viu, lindas? Obrigado mesmo, viu? Amo vocês muito, muito, muito mesmo. Sem sabão, sem sapatice, tá? Sem aquela coisa do rock da aranha. Amo vocês, mas sem muito toque, tá? Amo vocês também, minhas viadinhas gostosas da minha vida. Amo vocês, de paixão. Suas maravilhosas cremosas. Todo mundo aí passou Monange, tenho certeza. Sim, sempre. Eu tô sempre macia, sempre muito cremosa, preparada. Então é isso, gente. Ai, gente, beijo. É isso, porque eu já tô bêba. Mas é isso, gente. Um grande beijo pra todos vocês. Muito obrigado por terem escutado esse podcast até o fim. Amo muito vocês. Um grande beijo no coração de todo mundo. E tchau! E a frase pra terminar? A gente é igual o pau de enxada. Quanto mais bate, mais a gente gosta. Beijo, gente. Tchau.